turma, voltando essa semana com nossas aulinhas. Essa semana a gente entra em proporções, no capítulo de proporções. Mas essa semana em específico, a gente vai falar de razões, ok? Hoje eu vou fazer a definição de razões e falar um pouquinho das razões. Amanhã a gente resolve alguns problemas com razões, tá? E na sexta-feira a gente se encontra em mais uma aula online, resolvendo exercícios antigos, novos e tirando dúvidas. Lembrando que vocês já devem ter visto por aí que veio uma noticiazinha que as aulas vão voltar por aí, né? Ensino médio e tal. Então a gente está vendo aí que talvez esteja mais perto do que distante essa questão do nosso retorno, né? Não agora de imediato. Primeiro vamos voltar ao ensino médio, para depois a gente ir descendo até chegar no nosso nível aí, com tudo com segurança, é claro. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, ok? Beleza? Então hoje a aula se chama Razão. Olha só, vou escrever aqui, tá? Razão. O que é razão? O que é uma razão? Você sabe o que é uma razão? Olha, razão nada mais é do que uma fração. Pronto, falei. É isso aqui, ó. É uma fração. Somente isso. Aí você, como assim fração, professor? Fração de divisão? É. Fração de divisão. Isso mesmo. É uma fraçãozinha. Ou seja, se é uma fração, é assim, ó. A e B, né? Não é isso? Com esse B, é claro, esse B é quem? É diferente de zero, obviamente. Tá? Então a fração é só uma divisão. É, só uma divisão. E tem um nomezinho, sabia que tem um nomezinho? Esse cara de cima, ele se chama antecedente. Vou escrever aqui, tá? Esse cara de cima se chama antecedente. Antecedente. E esse cara daqui de baixo se chama consequente. Consequente. Antecedente e consequente para formar uma razão. Eu estou representando ali duas letras A por B, porque pode ser qualquer tipo de numeração. Aí você, poxa, é só isso? Ou assim? É. Mas só que não pense que é tão fácil assim. Tem algumas coisas que você precisa saber. Por exemplo, existem razões inversas. Vou colocar aqui. Existe, por exemplo, razão inversa. A razão inversa é quando o produto dessas duas razões, dá igual a 1. Então, vou escrever. Razão inversa quando o produto, que é a multiplicação, é isso? O produto dá número 1. Ou seja, exemplo. Exemplifica aí, professor. Exemplo. 2/3 são a razão. E 3/2. Note que elas são inversas. Você entendeu? Se ligou? E note que o produto delas, ó, esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, dá igual a 6/6 e dá igual a 1. Não é isso? Então, quando o produto der igual a 1, elas são chamadas de razão inversas. Existem razões equivalentes. Coloca aqui. Razão equivalente, que segue aquela mesma linha das frações equivalentes, tá? Razões equivalentes. É aquela ideia de simplificação, de fração, não é isso? Ou seja, tem o mesmo valor, possui o mesmo valor. Como, por exemplo, 2/3 e 10/15. Elas
elas têm o mesmo valor, são equivalentes. Note que 2 vezes 5 dá 10 e 3 vezes 5 dá 15. Eu peguei duas frações que são equivalentes. Também são chamadas de razões equivalentes. Agora, o problema que você tem que considerar aqui, a gente está falando de números, mas quando a gente vai falar, professor, então esse nome desse assunto não é razão, é fração. Por que ele botou logo fração e disse que era revisão? Porque agora o que vai envolver aqui são grandezas. Então isso aqui, ó, tudo isso aqui, você tem que se ligar, é que vai aparecer aqui são as grandezas. Aí você, nossa, não estou entendendo, como assim grandezas? Exemplo, eu posso falar de porcentagem, probabilidade, olha, vou colocar aqui, ó, probabilidade. Porque a probabilidade, ela é uma razão. A porcentagem, quando eu digo porcentagem em relação à frequência relativa, exemplo, na sala de aula, com 20 alunos, 4 usam óculos. Qual o percentual de alunos que usam óculos? Primeiro, qual é a razão entre o número de alunos que usam óculos e o total da sala? Então eu tenho uma razão, primeiro de tudo. A razão é essa aqui, ó. 4 para 20. Essa é a razão. 4 de 20 alunos, mas só que também tem uma nomenclatura. Você sabe que tem que se ler uma razão? A está para B. 4 está para 20. Então tem essa nomenclatura também. Então a leitura aqui é A está para B, ok? 4 está para 20. Se eu quiser colocar isso aqui em percentual, basta multiplicar por 100, né? Então vê, vezes 100, ó, vira fração. Corta esse zero com esse. 40 dividido por 2 dá 20%. Todo percentual é uma fração, é uma razão, é uma fração e uma razão, ok? Então, probabilidade, porcentagem e também tem umas razões especiais, que agora pega, o bicho pega. Porque vai vir questões de muita, e eu só vou colocar questões envolvendo esses casos especiais, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, para você se ligar. Casos especiais ou razões especiais. Razões especiais. Então, razões especiais. Razões especiais. Quais são essas razões especiais, professor? Vou começar com uma razão chamada de escala. Eu tenho a escala. Vou colocar logo elas todas, depois a gente vai estar definindo, tá? Eu tenho a escala. Eu tenho, vou colocar aqui em cima. Eu tenho a densidade demográfica. Densidade demográfica. Eu tenho uma grandeza que se estuda muito na física, que se chama uma ideia, né? Um assunto que se chama velocidade média. Velocidade média. Eu tenho também um conteúdo que se estuda muito na química, que é densidade de um corpo. Densidade de um corpo. Todos esses assuntos aqui que vocês costumam ver, por exemplo, escala. Vocês costumam ver escala onde? Na geografia. Densidade demográfica, geografia. Velocidade média, vocês vão ver em física. Densidade de um corpo, vocês vão ver em química. Mas todos esses são razões. E todos têm uma maneira de se calcular. Veja só, o que é uma escala? Escala é utilizado em mapas. Tá?
Então aqui, ó, utiliza-se mapa. E a escala, vou chamar aqui de E, para a gente fazer uma razão, uma escala, é o número exposto no mapa dividido pelo o número do desenho dividido pelo número real, entendeu? O tamanho do desenho em relação ao tamanho real. Vou falar assim, tá? Comprimento do desenho, quando eu falo desenho, entenda o tamanho do mapa, no mapa do desenho. Por quê? Quando a gente tem aqueles mapinhas, é porque quando eu dou essa aula, pessoal, eu estou em sala de aula lá com vocês, eu pego o pessoal nele, ó, me vê um mapa aí de geografia. Aí eu coloco um mapa assim no quadro. A galera espera que é isso, professor, porque eu vou falar agora de escala. E aquele mapa, a gente vê que tem uma escala nele embaixo, tá? Nesse mapa. E a escala quer dizer o número de vezes que ele é diminuído. Por exemplo, o mapa do Brasil, quando você pega no seu livro aí, abre seu livro, vai ter um mapa do Brasil, isso é de geografia. Aquele desenhozinho do Brasil é igualzinho ao Brasil, só que várias vezes menor. Essa várias vezes menor, que é a proporcionalidade, é essa determinada razão. É a razão entre os tamanhos, tá? O comprimento do desenho sobre o comprimento real. O comprimento do desenho sobre o comprimento real. Tá bom? A gente vai fazer questão disso aqui. Densidade demográfica que a gente vê lá em geografia. O que é a densidade demográfica? É a quantidade de habitantes de determinada região dividido pela área em quilômetros quadrados. Ou pode ser também em outra unidade de medida, não tem problema, mas é a quantidade de habitantes dividido pela área, tá? Que eles ocupam. Então eu vou chamar de D de densidade, tá? É a quantidade ou número de habitantes, que sejam, tá aqui, a N de número de habitantes, abreviado, dividido pela área que eles ocupam. Professor, não estou entendendo. O professor de geografia não chegou nesse assunto ainda não. Eu ainda não vi isso. Ouvi e já sabe. Então, se você não viu isso, vai ver, entenda o seguinte. Quanto mais denso a densidade demográfica, significa que tem muita gente numa área pequena. Aí a densidade é grande, entendeu? Tipo assim, na Índia. Na Índia, a densidade demográfica é altíssima, porque é muita gente, tá? Mas tem países que já é menor. Tipo, se você for para o Amazonas, aqui que não é um país, é um estado. Mas o Amazonas, a densidade demográfica é baixa, porque é muita área e pouca gente morando, ok? Então, número de habitantes dividido pela área. Velocidade média. Essa ideia aí a gente vai ver muito em física, para calcular, como você está vendo, a velocidade de um carro, enfim. A velocidade média, vou chamar aqui de Vm, ela é igual à distância dividida pelo tempo. É a distância, velocidade média, é a distância ou o comprimento que se queira. Distância percorrida dividido pelo tempo. E essa aqui, a densidade de um corpo, vocês vão ver estudar muito em química lá no ensino médio. Chegar lá no ensino médio, vocês vão ver a densidade do corpo, que é a massa do corpo dividido pelo volume. Então eu vou chamar de minúsculo, para você não confundir. A densidade é a massa do corpo, desse determinado corpo, dividido pelo volume que ele ocupa. Massa dividido por volume. Tá lá? Tá entendendo? Ok? Entenderam? Então veja, eu coloquei esses 4 aqui porque a gente vai fazer cálculos com eles na próxima aula. No próximo vídeo eu vou dar exemplos deles aqui, como é que se calcula. Calcular a velocidade média, calcular a densidade demográfica, calcular densidade de um corpo, enfim. Então a gente vai ver alguns exemplos só para caracterizar esse conteúdo que aparentemente parece fácil, mas vocês veem aqui que tem umas ideias aqui meio
tá? É uma fração só. Mas vê quanta coisa eu escrevi em relação a uma fração. Mas hoje, a gente começa fazendo só os primeiros exercícios, que é a formação, leitura, tá? Só essa parte aqui da paginazinha, deixa eu ver aqui pra vocês. Paginazinha, logo no início, só o início, tá? Só o início aqui pra vocês, é a página dos 275, 276, só o início, tá? Vou colocar aqui, ó, 275, 276, 277. Aí você diz, professor, o início já tem 3 páginas. Deixa eu ver se tem mais. 277, 278. Pronto, tá bom essa sequência para você, tá bom? Agora, porque são exercícios, não há muito, não cálculo, não tem cálculo nessa modalidade. É mais essa parte teórica aqui que você vai... Agora o outro exercício já tem, já explora um pouquinho essa parte, tá? Que é as próximas que vai entrar esses cálculos aqui. Essas razões especiais que eu falei aí, tá bom? Então até amanhã, valeu!